Salve, salve, mestre. Boa tarde. Salve, salve, o Diário do Capoeira, né? Toda a equipe. Um Tudo bem grande com o axé aí senhor? para você, Contramestre Gavião, e a É isso todos que aí. estão aqui nos assistindo. Bom, meu nome é Lamartine José dos Santos, né? Conhecido na capoeiragem como Mestre Pernambuco. Iniciei a capoeira, meus primeiros gingados, minhas primeiras quedas, minhas primeiras levantadas de perna, em 86, né? Em Recife, na época com o mestre Ferrugem, né, que está aqui nos assistindo. Muito Mas bom. já morava mas sempre morando no Cabo de Santo Agostinho, mas pegava muito treino também no Ginga Brasil, que existia no Cabo de Santo Agostinho, por Carlos Capoeira. O Quantos Carlos era anos o quem senhor dava tinha, aula, mestre? isso, eu acho que em volta de uns 12 anos, 11 anos, por aí. Estou com 43 anos de idade, né? Fiz Uhum. 43, né? É isso mesmo. Sempre apostando para que diminuísse, né? Mas não tem jeito, só vai aumentando a Senhor de, idade. senhor de 77, né? Sou de 77, né? Setenta e Então, sete assim, devia ter. É isso é, mesmo. então era sempre uma dificuldade. E naquela época, muitos que iniciaram na capoeira tinha sempre a dificuldade que era os pais aceitar treinar, né? Os pais não aceitavam muito essa questão do treino. Meu pai faleceu, eu tinha por volta de 9 anos de idade. Meu pai morreu em 85. Então, para você ver, um ano depois, adentrei o processo da capoeira. Minha mãe já não aceitava, né? Então, queimava meus abadás, meus uniformes. Então, ela não aceitava de forma alguma. Então, deixava o Essa não uniforme na frente. aceitação, mestre, essa não aceitação é devido a capoeira ser reconhecida na época, a capoeira de rua, né? Né? Era por causa desse motivo aí. Discriminada, Ó, era discriminada. a capoeira sempre teve o peso da discriminação em cima da arte em si, né? Então, tudo que partiu dos escravizados, então até os dias de hoje sofre um preconceito muito grande, né? Uhum. E a capoeira de Pernambuco sempre foi uma capoeira forte, aguerrida, uma Isso. capoeira de De muitos pegada, né? altos e baixos, né? Muitos altos e baixos, uma capoeira de muita disputa, né? Sempre foi uma capoeira de muita disputa. O pernambucano, ele é aguerrido, ele é um ser humano da disputa, né? Por isso tem o hino, né? Pernambuco imortal, imortal. É Então, sempre verdade. lutando pelos seus espaços. E em uma casa onde tem pouco pão, todos brigam. Verdade. E sempre treinando, né? Eu tinha essa dificuldade. Minha mãe não me dava as passagens. Eu era de menor, então ela não me dava as passagens para ir para Recife. Então, entrava nos ônibus, passava por baixo da catraca até Nossa. chegar em Recife para treinar. Foi em 89, eu adentrei aos treinamentos com o mestre Bentivi. Isso no Alto da Bela Vista, tem uma associação de moradores no Alto da Bela Vista. Aí já deixava meus uniformes com o Bentivi, né? Na época ele era professor, deixava com ele meus uniformes, deixava com o Emerson, que é o mestre Messinho. O mestre Messinho guardou muito meus uniformes. Com o passar do tempo, foi diminuindo essa questão da minha família de não querer eu na capoeira, porque começaram a ver que não tinha jeito, né? Eu não ia Uhum. abandonar. Então tem um clube lá chamado Clube de Campo. Lá o mestre Bentivi não me deu a primeira graduação, nem a segunda e nem a terceira. Me deu a quarta graduação, Já foi né? direto para quarta, né? É, foi direto para a Certo. quarta graduação, isso em 92. Quem estava presente nesse batizado, nesse evento que aconteceu no Clube de Campo, foi o mestre Gilson. O mestre Gilson Mestre estava presente. Gilson Paraná. É, o Boa. mestre Gilson. Oi. Ô, mestre, esse processo aí foi devido ao desenvolvimento do senhor na capoeira, já era bem avançada, né? Como é que foi isso Ah. aí? Por que, que o mestre Bentivi, ele passou quatro processos para poder lhe dar essa graduação? Foi devido ao tempo que o senhor já tinha na capoeira ou devido ao processo que o senhor já era bem desenvolvido na Ó, capoeira? na verdade,
naquela época se treinava uma capoeira que era assim, se você fosse um cara bem aguerrido na roda de capoeira, o mestre iria avaliar você pelo que na roda de capoeira, pela luta que você obteve ali na roda. Na volta para casa, a gente, com meses depois, viemos a ter o batizado. E bem te vi, nesses meses que antecedeu o batizado, em muitas conversas com o mestre Mulatinho, foi quando fez a adesão dele ao sistema de graduação da Federação de Pugilismo. Em 95, eu peguei as 3 cores, que se chama aluno formado, né? Isso, no sistema brasileirinho. Já ele me deu as passou 3 com outro cores. estágio, né? Foi quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas de capoeira. Então, assim, depois de uma semana treinando com o mestre Vigolino, ele me levou para a academia do mestre Irani, né? E lá eu conheci o mestre Irani. Participei de uma roda de capoeira. Isso já era no Camana. Depois eu participei de uma roda de capoeira. E nessa roda de capoeira que eu participei do mestre Irani, foi muito, muito bacana para mim, sabe? Eu aprendi demais. Aprendi demais nessa minha ida, essa temporada que eu passei no Rio Grande do Norte, essa semana. Uhum. E daí foi quando eu, conversando com ele em relação a me filiar a ele, ficar direto com ele. E ele, em conversa comigo, eu estava com as 3 cores, né? Eu acho que vocês lembram que eu falei que peguei como é que vi até as 3 cores. Sim, sim. Ele pediu para que eu pegasse um rami. Vocês sabem que o rami é aquele cordão que a gente coloca no birimbau, na cabaça, né? Isso. Então ele me pediu para pegar um rami em um quarto onde ele guardava os instrumentos. Eu fui lá, peguei e trouxe para ele uma tesoura. Ele pegou um pedaço grande, cortou, pediu minha graduação e pediu para que eu colocasse esse rami na cintura, que seria a minha graduação a partir daquele dia, tá? Então eu coloquei esse rami na cintura e voltei para Pernambuco. Isso gerou muito falatório, gerou muitos problemas aqui no estado, porque os mestres não aceitavam eu ter que tirar a minha graduação para ter que rebaixar ao zero, voltar ao zero, né? Caramba. E reclamaram muito porque alegando que eu não respeitavam eles, porque era para eu ter me filiado a um deles aqui no estado e não a ninguém de fora. Então, o que acontece? Eu sempre falo para os mestres de Pernambuco, os mais antigos, quando eles conversam comigo a respeito disto, é o que eu conversei com o mestre do Vale esses dias. Eu disse o seguinte: mestre do Vale, o que me fez ir para Cordão de Ouro, em estar no grupo Cordão de Ouro, foi os mestres antigos de Pernambuco. Os mestres antigos de Pernambuco me fez ir para Cordão de Ouro. Foi vocês que abriram a minha porta para o Cordão de Ouro. Por quê? Porque desde os meus primeiros passos na capoeira, vocês sempre encantavam para mim capoeira jurou-bandeira. Vocês sempre cantavam para mim capoeira para estrangeiro. Vocês sempre encantavam para mim as músicas de Cordão de Ouro. Então, foi feita em mim uma lavagem cerebral. Vocês me apresentaram desde pequeno a Cordão de Ouro. Vocês me incentivaram a querer conhecer quem era o mestre Suassuna. Vocês me incentivaram a querer saber quem era o grupo. Você está me entendendo? Realmente. É muito bonito. Entendeu? E daí, na Cordão de Ouro, depois de um ano, na Cordão de Ouro, eu peguei minha primeira graduação, a corda verde. Mas aí o senhor já tinha quanto tempo de capoeira já? Não, de 86 para 97, 11 anos. Depois de 11 anos de capoeira, o senhor pegou a primeira corda de cada. E como é que foi esse processo aí? A Cordão de Ouro, ela, no andar dos anos, ela aproximou, ela fez com que
é, fizesse aí o tempo encurtar para que o senhor viesse ser mestre, como é que foi esse processo? Porque começando de 86 até quando o senhor pegou mestre? Qual foi o ano que o senhor pegou Então, mestre? assim, ó, Fica à eu vontade. peguei Eu mestre em fiquei 2000, curioso eu agora, né? peguei a primeira graduação de mestre, porque são 3 graduações de mestre na Cordão de Ouro. A minha primeira graduação eu peguei em 2012. Da primeira corda até mestre na Cordão de Ouro, não é isso? Foi um processo Aham, bem curto, né, do sistema de graduação da Cordão de Ouro e fez com que o senhor aham. chegasse a pegar a primeira graduação em 2007, né? 2007, né? Sim, é. Ah, Você se sente rejeitado de alguma forma pelos mestres pernambucanos por fazer parte de um grupo onde o mestre não é pernambucano? ó, Sapo, eu não me sinto rejeitado por ninguém dentro da capoeira, sabe? Porque a capoeira de cada um, você faz para vocês, você só. Por exemplo, a capoeira que eu faço é para mim, não é para agradar a ninguém. Tá? Então, assim, eu não me sinto rejeitado por ninguém. Ninguém nunca chegou para mim para me rejeitar. Então, eu já estive presente com o mestre do Vale, mestre Espinhela, mestre Mulatinho, já encontrei depois muitas vezes, próprio mestre Casco, Então, mestre Gilson, mestre essa DJ. coisa, essa coisa que entrou, esse interesse que entrou no senhor não foi pelo rejeitamento dos mestres pernambucanos, e sim por uma curiosidade interna do senhor de querer saber como Sim, que funciona o cordão de ouro, não é isso? é, No estado de Pernambuco, né, do Nordeste, o senhor lidera, né, o cordão de ouro. Como é que é eu ouvi o senhor falando para mim uma vez lá na casa do mestre Samuel, né? O senhor meio que faz uma região aí de grupos, né? O senhor é responsável do grupo Cordão de Ouro. Como é que é isso aí? Explica um pouco, por favor. pronto. É assim, dentro da Cordão de Ouro, o mestre Irani, junto ao mestre Suassuna e os demais mestres do grupo, eles fazem uma supervisão geral de todo o grupo. Todo o grupo. O mestre Suassuna, ele é o guarda-chuva e Uhum. vem os demais mestres formados por ele. E esses Cada mestres se tornam mestre também outros, se tornam outros é líder, guarda-chuvas. é uma pirâmide. Isto. E nesse sentido, o mestre Irani me colocou para fazer a supervisão de algumas cidades, estados, onde eu tenho parcerias. Eu não falo que são alunos, eu falo que são parcerias, né? Então, temos uma parceria com o mestre Mancha em Vitória, uma parceria com o mestre Pirulito na Paraíba, ali Isso na cidade aí, de Caporã. Estou falando logo do isso aí, isso aí foi ortogado pelo mestre Suassuna, de que cada mestre da sua região lidere ou supervisione alguns grupos, né? É mais ou é, menos isso, né? é um trabalho de supervisão. Tá massa aí o assunto aí com o mestre Pernambuco. Eu sabia que esse patamar de conversa ia chegar nessa audiência toda que a galera tá, né? Acho legal pra caramba a gente se sentir à vontade dentro de um assunto que a gente realmente quer que aconteça, né? O que aconteceu, não é isso? O mestre Giz, né? Boa noite contra o mestre Gavião. O papo tá muito bom. Conhecimento sobre a capoeira. Tá muito bom. Vamos que vamos. É verdade. Se a gente deixar, vai até amanhã. Eu queria que o senhor falasse aí Tá. qual que é o aspecto da capoeira que o senhor gosta mais. Qual o quê? O aspecto da capoeira que o senhor gosta mais. Qual a Um parte, aspecto da qual capoeira que eu o gosto lado. mais? Isso. Um aspecto da capoeira que eu gosto mais é a sua alegria. É a sua força da transformação, a sua força de conseguir dar um drible em qualquer dificuldade que venha a aparecer para com ela. Tá aí, a gente na época do coronavírus, a gente dando aula através das vídeos, conferência. Muito bom. Show de bola. Show de bola. Muito obrigado aí. Tamo junto. Ó, qual pessoa na capoeira que o senhor mais se espelha? O capoeirista que eu mais me inspiro, Se espelha, se inspira, dá no mesmo, né? Isso. olha,
Tem tantos capoeiristas que eu gosto, sabe? Tantos, tantos, tantos. Mas quando eu, eu entrei na Cordão de Ouro, foi quando eu tive acesso a muitos capoeiristas. Conheci muitos capoeiristas através da Cordão de Ouro. Uhum. Então, logo no início da Cordão de Ouro, o que eu me inspirava e me inspiro até hoje é o mestre Jogo de Dentro. É o mestre Jogo de Dentro, pela pessoa que ele é, pelo capoeirista que ele é, pelo trabalho que ele desenvolve. E também o Certo. próprio mestre Tirani, pela garra e força dele estar levando o trabalho até os dias de hoje, que é a capoeira. É verdade, muito bom. Muito boa resposta. Veja só, existe alguma tradição de antes que hoje não usa mais? Eu acho que talvez em muitos locais, é porque assim, tradição depende muito de grupo para grupo, sabe? De repente tem um grupo de capoeira que se espelha em outro grupo e pega algo como tradição deles e puxa para eles ou não cria algo. Então, assim, isso depende muito de grupo para grupo. Quem segue muito a bandeira da regional, que é o processo da capoeira do Mestre Bimba, eu acho que devido a um processo neopentecostal, não utiliza mais o processo da mulher barbada. Beleza. É verdade? Veja só, é verdade, certeza. Veja só, o que o senhor está vendo acabar na capoeira no decorrer dos anos? Olha, isso aí talvez seja a alegria em se fazer a capoeira. Porque antigamente a gente fazia capoeira porque queria ser capoeirista. A gente não tinha muito na Assim, cabeça essa história de ser um profissional, de dar aula. Eu entrei na capoeira, não entrei na capoeira para querer dar aula de capoeira, eu nem tinha essa pretensão. Isso é foi doido. aparecendo com o tempo, tá? Verdade. Agora, um aspecto ruim, eu digo da seguinte forma, Gavião. Não vai ser algo pior do que antes, quando a gente aprendia capoeira, no Capoeira Sem Mestre, que era um livro, Lamartine Costa. Voltou, é como se fosse lá, né? Só que em tempos atuais. Você entendeu? Naquela época, a gente tinha um livro que a gente pegava aquele livro, olhava o que o cara estava fazendo Sim. no desenho e tentava Verdade. fazer. Então, Verdade. se a gente conseguia fazer a capoeira pelo livro, então, num vídeo, vai ser muito simples. Olha, o meu irmão, ele aprendeu capoeira com esse livro, Capoeira Sem Mestre, do mestre, o mestre Pinati. E eu ainda alcancei, em 87, eu ainda alcancei esse livro, meu irmão, dando aula para nós e olhando para esse livro. Era muito interessante. E daí foi quando a gente evoluiu e colocou o disco vinil do Mestre Suassuna. Olha aí, viu? Viu que tudo funila na Cordão de Ouro? Tudo vai funilar na Cordão de Ouro? Verdade. Boa, vamos lá, mestre. Eu vou te fazer uma rapidinha, um bate e volta, pra gente encerrar a live, beleza? Bate e volta. Eu respondo e eu respondo com uma pergunta, o senhor, em uma palavra, o senhor me responde. Eu te pergunto, o senhor me responde em uma palavra. Beleza? Mas vamos lá, eu estava aqui agradecendo aí a rapaziada que está desde agora, há 2h30 aí junto com a gente, né? Fazendo as perguntas e ouvindo aí os comentários nossos. Né? Muito obrigado aí, como sempre, vocês perto aí do Diário do Capoeira. Eu agradeço aí bastante aí, tá? Essa semana aí tem umas novidades aí na capoeiragem aí que vai vir ter com a gente aqui, viu? Eu que agradeço a todos. Eu queria que o mestre Pernambuco agradecesse aí a rapaziada que está próximo desde agora. Eu que agradeço a todos da página, a você em especial, Gavião, a todos que estiveram aí com a gente, mestre do Vale, mestre Ivanildo, mestre Lua tá aí de Olinda, mestre Pitbull passou por aí, certo? Mestre Pirulito, a todos, mestre Mancha, todos que estavam aqui, a Cantador que passou por aí, o Sapo, né? A todos que estiveram, né? Sem exceção. Né? Então, que todos tenham sucesso sempre, né? Busquem sempre. Obrigado. A capoeira é algo que você tem a liberdade de buscar, né? Então, busquem, lutem, porque as realizações vêm de acordo com aquilo que você corre atrás.
Valeu, meu querido. Um abraço. Fica com Deus. Salve, salve. Deus abençoe o Tá. senhor. Feliz Dia das Mães aí, viu? Massa.